Bem-vindos ao segundo vídeo do meu mini curso sobre Introdução à Mecânica Lagrangiana. Meu nome é Henrique Expedito Kaiser, sou um acadêmico do curso de Licenciatura em Física do UFC do Campus Rio do Sul. E nesse segundo capítulo a gente vai ver uma introdução ao cálculo usando aquelas variações que foram passadas no último vídeo. Bom, eu deixei essa imagem no final para representar o quê? Quanto maior era a velocidade aqui, quanto maior era esse valor, mais maior esse ângulo ficava. E daí, como esse ângulo ficava maior, essa diferença entre a curva que a gente tinha da velocidade original e a hipotenusa desse triângulo aqui, a diferença entre os dois caía bastante. E a gente viu que essa hipotenusa aqui, essa reta tangente que passa com esse ângulo alfa, ela está relacionada com a velocidade. Então, quanto mais eu diminuo esse intervalo de tempo, mais próximas essas duas curvas aqui ficam. Então, se eu diminuir mais ainda esse intervalo de tempo, a gente consegue ver que esses valores ficam cada vez mais próximos. Bom, aí a gente pode se perguntar, aí, se eu deixar esse intervalo como zero? Bom, a gente definiu a velocidade como uma variação. Ela é uma variação em um espaço de posição e um espaço de tempo. Se eu pegar os dois valores iguais, aqui a gente vai ter a mesma posição para os dois e o mesmo valor de tempo para os dois. Então a gente vai estar dividindo uma coisa menos a outra, que ela mesma vale zero. Então a gente estaria dividindo zero por zero. Uma divisão de zero por zero é uma indeterminação. Então a gente não pode fazer isso. Então aí fica complicado. Mas, como a gente viu que quanto menor é esse valor, mais correto fica o nosso resultado, a nossa aproximação para a velocidade, em um determinado instante, o que a gente pode fazer? Bom, eu vou botar uma constante de erro. Essa constante de erro eu vou chamar de h. Esse h vai entrar como um certo valor, que a gente vai somar o tempo, para pegar um intervalo. E daí eu posso fazer esse valor tão grande ou tão pequeno quanto eu quiser. Obviamente, como uma constante de erro, a gente quer que esse valor seja o menor possível, o mais próximo possível de zero, que o limite dele tenda a zero. Então, o que eu vou fazer? Bom, como aqui eu tenho a própria função com um valor aqui dentro, eu posso calcular quanto que a função vale para esse valor. A função normal, ela vale t, que multiplica 2 menos t, ou expandindo esse termo, a gente tem 2t menos t ao quadrado. E quando eu pego a função de t mais h e expando esse termo aqui dentro, a gente vai ter o quê? 2t mais 2h menos t ao quadrado menos 2 vezes h vezes t menos h ao quadrado. Então, substituindo de volta esses dois valores aqui nessa expressão que a gente começou, já simplificando a parte de baixo, porque aqui na parte de baixo a gente vai ter o quê? T mais h menos t. Bom, t menos t é zero, embaixo sobra só o h. Então, fazendo isso e substituindo esses valores na função, a gente tem o quê? Esses termos aqui, e vários deles simplificam. Vai sobrar para a gente só o quê? 2h menos 2 vezes t vezes h menos h ao quadrado. Como cada um desses termos aqui tem um h, eu posso pegar esse h e colocar em evidência, assim. Então, aqui a gente está multiplicando por h toda essa expressão e dividindo por h também. Bom, como eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo termo, eu posso simplificar os dois. Simplificando os dois, o que sobra para a nossa expressão de velocidade é o quê? 2 menos 2t menos h. Só que agora a gente tem uma coisa bem interessante. A nossa constante de erro, nesse caso aqui, ela pode ser zero. Depois que a gente fez essa manipulação algébrica aqui, não tem problema mais a gente substituir o nosso erro como zero nessa expressão. Se a gente substituir o erro como zero, o que sobra para a gente é só 2 menos 2t. A gente não tem uma indeterminação aqui. Então, com essa manipulação algébrica, a gente conseguiu simplificar aquela variação ali para um ponto específico. Aqui eu não preciso mais de um intervalo de pontos. Eu tenho um ponto só. Então, esse processo que a gente tem de fazer essa constante de erro, essa manipulação algébrica, e depois transformar o nosso erro em zero, a gente chama de derivada. Então, antes a gente usou o delta como
como um símbolo para demonstrar variação, só que aqui não é bem uma variação mais. A gente está trabalhando com uma variação tão pequena que ela tende a zero. Então a gente usa esse Dzinho para determinar que a gente está trabalhando com uma derivada, que a gente faz seguindo esse passo. E como a gente tem a expressão da função, que é o 2 menos 2t, a gente pode expressar essa função no gráfico, o gráfico de velocidade. E aqui a gente consegue ver a velocidade que foi comentada no caso do vídeo passado. Nossa velocidade começa alta quando a gente está saindo de casa. Quando a gente chega no ponto final, que a gente ia comprar o nosso pastel, a nossa velocidade é zero, porque a gente parou. E quando a gente viu que esqueceu alguma coisa em casa e precisou voltar, uma velocidade para o sentido contrário, a gente expressa como uma velocidade negativa. Então aqui a velocidade cai para o negativo. Bom, a princípio seria isso. Só que não é só isso que a gente consegue fazer. Uma ação comum que a gente faz para encontrar a distância percorrida de alguma coisa é multiplicar a velocidade pelo tempo que foi andado. Então a gente consegue fazer isso aqui. A gente tem uma função que dá para a gente a velocidade. A gente pode pegar um intervalo de tempo para saber qual que é a distância que foi percorrida naquele intervalo de tempo. Então, graficamente, isso fica como? Eu vou pegar um intervalo de tempo e multiplicar pelo valor da função depois desse intervalo de tempo. Isso dá para a gente a distância que foi percorrida aqui. Só que aqui não vai ser exatamente a distância. Tem essa pequena área aqui em cima de diferença. Isso daria a distância se a velocidade fosse constante. Só que no nosso caso a velocidade varia. Então, para resolver isso, eu posso fazer o quê? Eu posso dividir esse intervalo no meio e fazer duas contas dessas e depois somar o valor desses dois caras aqui. Mas eu ainda vou ter um pequeno erro aqui em cima. E de novo, eu posso dividir cada intervalo desses no meio e depois dividir de novo, pegando muitos pedacinhos pequenos desse para dividir o nosso erro o máximo possível. Ou seja, eu vou querer que esse intervalo de tempo que eu pegue seja o menor possível. E eu vou sempre multiplicar esse intervalo de tempo pelo valor da função e depois somar todos eles juntos. Bom, isso é basicamente uma somatória. Uma somatória do valor da função multiplicada pelo intervalo que a gente vai escolher. Só que a gente quer escolher um intervalo muito pequeno. Então, quando a gente vai escolher um intervalo muito pequeno, a gente não usa necessariamente a expressão de somatória. A gente usa uma expressão que a gente chama de integral. A integral ela vai ser uma operação que é inverso da derivada. Porque a velocidade é a derivada da posição e eu consigo achar a posição de volta integrando a velocidade entre um espaço A e B, que seriam os meus pontos inicial e final. Por exemplo, aqui seria entre 0 e 0,2. Mas eu poderia fazer isso para o intervalo inteiro. Então, a gente expressa a integral com esse símbolo de soma, só que um pouquinho mais esticado, para ficar um pouco diferente. E a gente vai somar o quê? O valor da velocidade vezes aquela diferencial de tempo que foi comentado. E esse valor ele tende a ser zero. Então, como eu comentei, a integral é a operação inversa da derivada. Então, de uma forma geral, se eu integrar uma função que foi derivada, eu volto com a função anterior. E esse cara aqui, mais uma certa constante, dá para a gente o que a gente chama de teorema fundamental do cálculo. Então, o princípio básico que a gente tem de cálculo, que a gente vai usar durante esse curso, está relacionado com essas derivadas e essas integrais. Beleza?